Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo, eu sou o novo instrutor de eletrotécnica. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Paulo, eu sou o novo instrutor de eletrotécnica e eu estou assumindo a turma agora. E pelo que me foi passado, eu vou trabalhar com vocês a parte de eletricidade. Eu vou começar bem na parte inicial, né? Prometo que o vídeo não será longo nem demorado. E depois nós vamos, né, fazer alguns exercícios também. E essa aula vai estar disponível, né? Peço a todos depois mandem um feedback, gostando. E qualquer dúvida, a gente está aqui para solucionar as demandas de vocês, tá ok? Então, sejam bem-vindos mais uma vez e vamos começar com a nossa videoaula. Eu vou desligar a câmera depois de um certo momento para a gente interagir mais. Essa aula vai estar gravada, tá ok? De início, a eletricidade, historicamente falando, ela era estudada separada da mecânica. Só depois, com a descoberta de algumas partículas, né, algumas partículas eletricamente carregadas, que deu-se a entender que a mecânica estava totalmente associada com a eletricidade. Mas neste curso que a gente vai ministrar, nós queremos saber como que funciona o princípio da carga elétrica, o princípio da conservação da carga elétrica, e também a associação de circuitos, de resistores, quando estão em paralelo, quando estão em série, e as variadas formas de corrente, que nós temos corrente contínua e corrente alternada, certo? Mas vamos começar do básico. Eu tenho pela letra I, vai ser igual a variação de carga pela variação do tempo. Ou seja, o que que isso significa dizer? Significa que, por exemplo, se eu pegar um fio desta forma, por exemplo, vamos supor que aqui seja um fio e que esteja passando corrente elétrica nele, eu vou aumentar o tamanho do contorno e a cor também. Significa dizer que neste fio está passando carga elétrica. Aqui está passando carga elétrica, certo? Está passando elétrons, prótons. Então, está havendo um ordenamento de cargas, correto? Então, o sentido da corrente, nesse caso, estou adotando para cá. Pois muito bem. É isso que significa. Corrente é variação de carga pela variação do tempo. Quanto tempo que eu tenho, por exemplo, para que essa corrente percorra esse fio, certo? Então, esse foi um dos primeiros temas abordados pela eletricidade, né? A variação de carga em detrimento da variação do tempo. Mas, com o passar do tempo, isso aqui a gente vê mais em eletrostática, quando as cargas estão sendo estudadas não pelo seu movimento, mas sim pela a sua forma de atuação, nós temos alguns materiais, né, que corroboram para o estudo da corrente. Então, nós temos, de praxe, nós vamos ter resistores, deixa eu mexer aqui rapidamente, nós vamos ter resistores,
resistores. Outro equipamento elétrico, nós vamos ter capacitores. E nós vamos ter os indutores. Muito bem. Resistores na eletricidade significa o quê? Significa uma barreira, uma passagem de corrente, para passagem de corrente. Nós temos resistores de 1 kΩ, 10 kΩ e por aí afora, 50 ohms, a unidade é ohm, porque vem da primeira lei de Ohm, que foi Ohm quem asseverou tudo isso nas suas duas leis. A primeira lei de Ohm, primeira lei, peço perdão pela caligrafia, mas estou no mouse. A primeira lei de Ohm diz que a tensão do circuito é igual à sua resistência vezes a sua corrente, correto? E que na segunda lei de Ohm, segunda lei de Ohm, diz que resistência no fio ela é calculada pelo valor de uma constante desse fio vezes o seu comprimento dividido pela sua área, que eu chamo de S, beleza? Essas são as duas leis de Ohm. Resistores, então, significam que nada mais do que barreira para a passagem de corrente, certo? Capacitores, eles têm resistência que nós vamos ver mais à frente, que é chamado de impedância capacitiva, que é muito utilizado principalmente em circuitos de corrente alternada, certo? E a principal função dos capacitores é armazenar carga elétrica. Dentro do capacitor, nós temos um material dielétrico. O que significa? Que é um isolante, certo? Não há perda de carga. Ele acumula carga elétrica. E os indutores são os responsáveis nos circuitos para que haja surgimento de campo magnético. Eles são muito utilizados em circuitos magnéticos. E vocês vão perceber, e aqui eu já vou até adiantar, que os indutores, eles são formados por um fio com uma hélice dobrados elipticamente, certo? Dessa forma, aproximadamente. E aqui, com a passagem de corrente, quando há corrente passando pelo indutor, você vai perceber que surge um campo magnético, certo? Aqui nesse indutor. É o que nós, lá no magnetismo, chamamos de lei de Faraday-Lenz, em que se eu tenho uma tensão induzida, representada pela letra grega epsilon, vai ser igual a menos a variação do fluxo magnético neste fio em razão do tempo. E tudo isso está associado ao número de espiras que esse indutor vai ter, tá ok? Então, basicamente é isso. Na eletricidade nós temos isso. E para dar prosseguimento à nossa aula, nós vamos fazer aqui o traçado. Nós temos resistores em circuitos que eles estão em série e estão em paralelo. Quando os resistores estão em paralelo, significa que a tensão que há entre esses dois resistores vai ser proporcional, vai ser a mesma, vai estar submetida à mesma tensão. E quando os resistores estiverem em série,
é que a corrente que está passando por entre esses dois é a mesma. Então, vamos fazer isso aqui na prática. Nós temos aqui, ele pediu na questão lá, de uma lista de exercícios. Calcule a resistência equivalente nesses circuitos, beleza? Então, eu vou fazer aqui. Você percebe que esses resistores aqui estão em paralelo, correto? Então, a tensão a qual eles estão submetidos é a mesma. Como que eu calculo? Resistência equivalente vai ser igual o produto pela soma dos dois. Então, 2 vezes 2, vezes 2, dividido por 2, mais 2, certo? 2 vezes 2, 4. Dividido por 4. Isso vai ser igual a 1 ohm. O que significa resistência equivalente? É você, ao invés de colocar dois resistores em paralelo de 2 ohms, você coloca somente um resistor de 1 ohm para esse circuito. Pois muito bem. A letra B, nós temos aqui 3 circuitos em paralelo. Tem aquela famosa expressão, né? Se são iguais, eu posso fazer a resistência deles e dividir pelo número. Mas eu gosto de fazer passo a passo para que as pessoas entendam. Então, nós temos aqui resistência equivalente. Vou pegar os dois primeiros aqui de cima, que eu sei que vai dar 1 ohm, de acordo com a expressão aí de cima. Então, eu vou substituir esse circuito dessa seguinte forma. Eu vou vir aqui, pego, tem um resistor de 1 ohm, uma outra resistência aqui embaixo de 2. Desenhar isso no mouse aqui é horrível. Aqui de 1 ohm. Esses dois resistores, eles estão em quê? Ainda estão em paralelo, né? Que aqui está saindo do fio, beleza? Então, faça a associação deles em paralelo. A resistência equivalente vai ser igual 1 vezes 2, 2. 2 mais 1, 3. Então, essa resistência equivalente aqui vai ser de 2/3 de ohm. Paulo, existe isso? Sim, existe. Por quê? Porque o formato dessas frações, por assim dizer, aqui vai dar 0,666 ohm, é uma estimativa do que você pode usar. Você pode usar um resistor com uma capacidade um pouco maior, beleza? Aqui, a letra C, nós temos aqui, esses dois aqui estão o quê? Em paralelo, certo? Então, resistência equivalente desse aqui vai ser igual a quê? Igual a 1, certo? Que eu já fiz lá em cima. Então, o circuito vai ficar dessa forma. Uma resistência de 1 ohm aqui e uma resistência de 2 ohms ali, certo? Muito bem. Como estão em série, qual que vai ser a resistência equivalente aqui? 3 ohms. Muito bem. Aqui, esses dois aqui estão em quê? Em série. Aqui vai dar 4, correto? 4 ohm. Mas eu sei que aqui em cima vai dar 4. E aqui embaixo eu tenho ainda os 2 ohms. Beleza? Então aqui eu tenho 4. E aqui eu tenho 2 ohms. Beleza? Então, resistência em paralelo. Resistência equivalente vai ser igual a 4 vezes 2 dividido por 4 mais 2, certo? 4 vezes 2, 8. E aqui embaixo, 6. Se eu faço essa fração dividido por 2,
eu vou obter aqui 4 terços de ohm, beleza? Essa aqui, a mesma coisa, está em série, certo? Então, quanto vai dar? Resistência equivalente aqui vai ser igual a 4 ohms. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula, tá? Eu vou continuar ainda fazendo alguns exercícios e espero que vocês aproveitem aí bastante, tá bom? Forte abraço e bons estudos para todos vocês aí, tá ok?